Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de ciências. O tema de hoje vai ser reações e equações químicas. Mas como é do nosso costume, vamos primeiramente corrigir a atividade que foi passada na aula anterior. A primeira questão foi: quais são os dois grupos de substâncias e o que os diferenciam? Sabemos que os dois tipos de substâncias são as substâncias simples e as substâncias compostas. E o que é que diferenciam elas? A primeira delas, que é a simples, é formada por apenas um elemento químico, enquanto a composta é formada por dois ou mais elementos, certo? Segunda questão, a alternativa é a alternativa C, não vamos muito perder tempo nela, nem também na 4, já vou logo dizer a vocês que a 4, a alternativa é letra D. Vamos agora para a terceira questão. O que são funções químicas e quais são as 4 funções principais? Bem, o que são? É um agrupamento de substâncias que vão apresentar propriedades semelhantes, ou seja, propriedades parecidas. São elas ácidos, bases, sais e óxidos. Na quinta questão, tem o seguinte: explique como são formados os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Bem, os ácidos são compostos formados por ligações covalentes, onde há compartilhamento de elétrons. As bases são compostos formados por ligações iônicas, onde há doação de elétrons, enquanto uma compartilha, a outra doa. Os sais vão ser compostos formados a partir da reação entre um ácido e uma base, que é chamada a reação de neutralização. E os óxidos são compostos formados por dois elementos, sendo um deles, obrigatoriamente, o oxigênio, que é o mais eletronegativo do composto. Resumindo, ácido compartilha elétrons, ligação covalente. Bases, doa elétrons, ligações iônicas. Sais, quando tem uma reação entre uma base e um ácido. E os óxidos, quando tem um oxigênio, que é eletronegativo, e outro composto, como por exemplo o cloro. Bem, agora vamos para o tema da aula de hoje, que é reações, como eu falei, e equações químicas. Primeiro vamos falar sobre as reações químicas. As reações químicas são, na verdade, o resultado da transformação que ocorre nas substâncias. Ou seja, quando os átomos eles se rearranjam-se, modificando seu estado inicial. Assim, os compostos químicos vão sofrer alterações, gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. Em toda reação química vai ter um reagente e vai ter um produto. Reagente é aqueles elementos que vão reagir, que vão ser alterados. E produtos são aqueles que vão ser provenientes do reagente, que vai ser produzidos pelos reagentes, na verdade, e transformado em outra substância que é diferente do seu estado inicial. Quais são os tipos de reações químicas? As reações químicas vai ter umas com presença de substâncias reagentes, como eu falei, e produtos. São classificadas de 4 maneiras. A primeira delas é a reação de síntese ou adição. Síntese ou adição. Segundo, reações de análise ou decomposição. Terceira reação é a reação de deslocamento. E a quarta reação é a de dupla troca ou dupla substituição. A gente vai entender elas especificamente. A primeira reação é a de síntese ou adição. É aquela reação onde duas substâncias reagentes vão resultar em uma mais complexa. Um exemplo matemático: A mais B igual a AB. Mas agora vamos falar um exemplo já na prática da nossa reação química. Vamos lá. Um exemplo é a síntese do gás carbônico. Sabemos que quando misturamos o Czão lá, do carbono, mais o O2 de oxigênio, sabemos que são dois elementos distintos. Um é carbono, outro é oxigênio. Só que quando eles se reagirem nas reações por síntese ou adição, eles vão formar um elemento só, que é o nosso gás carbônico. Ou seja, aquelas substâncias reagentes vão resultar numa
mais complexa e unificada. Vai ser misturada, formando o nosso gás carbônico, como tem nesse exemplo aí. Então, esse tipo de reação é chamado de reação de síntese ou adição. A segunda reação é a de análise ou de decomposição. O que significa isso? É uma reação em que a substância reagente vai se dividir em duas ou mais substâncias simples. Essa decomposição pode ocorrer de três maneiras: pirólise, fotólise e eletrólise. A pirólise é a decomposição pelo calor. A fotólise é a decomposição pela luz. E a eletrólise, a decomposição pela eletricidade, certo? Só vai mudar o fator. O exemplo seria, na matemática, o AB igual ao A mais B. Já dá para vocês perceber que é o contrário do que acontece na síntese e adição. Enquanto na síntese é A mais B para se formar um AB, na nossa decomposição é AB para se reformar, ou seja, vai retornar ao estado original, que é A mais B. Mas vamos exemplificar isso da forma entre reações químicas, que é o caso da nossa decomposição do óxido de mercúrio. Temos lá nossa molécula já formada de óxido de mercúrio, que é o 2HGO. O mercúrio, né, que é Hg, e o O, que é oxigênio já junto, unificado, formando o óxido de mercúrio. Eles vão reagir e aquela célula que estava complexa, que estava junta, estava em uma só, vai ser separada. Então, no nosso produto vai ter o quê? 2 mercúrio mais o oxigênio, que é o O2. Ou seja, o que estava junto vai se separar. É o contrário que acontece com a nossa reação de adição ou síntese. A nossa terceira reação é a reação de deslocamento. Como já diz a palavra, deslocamento. Vai se deslocar alguns dos elementos. É também chamada de substituição ou de troca simples. São reações entre substâncias simples e outra composta, levando à transformação da substância composta em simples. Vamos dar, na matemática seria o AB mais C, que vai dar origem ao A, C mais B, ou AB mais C, que vai dar origem ao CB mais A. Eu já vou explicar isso de forma molecular, através das nossas reações. Bem, o que acontece na simples troca entre o ferro metálico e o ácido clorídrico. Tá vendo lá, ó, no nosso reagente a gente tem o Fe, que é o ferro, junto com o quê? O 2HCl, que é o nosso ácido clorífico. E daí, essa reação dessas substâncias vão fazer uma troca. Você vê aí ó, que o Fe vai para o lugar do H, do hidrogênio, formando outra molécula com o cloro. Ou seja, e o H2 que estava junto com o cloro vai para a parte inicial, ou seja, vai ser separado do cloro. Então, vamos ter o que no produto? O H2, que é o hidrogênio, mais o ferro junto com o cloro. Ou seja, modificou, deslocou. E no caso desse exemplo, deslocou o Fe para o Cl e o H de fora do Cl no produto. Ou seja, deslocamento. A quarta e última reação que pode acontecer nas nossas reações químicas é a reação entre duas substâncias compostas. É a chamada de dupla troca ou dupla substituição. O que é que vai acontecer? Vão permutar entre si os elementos químicos, gerando duas novas substâncias compostas. O exemplo é a dupla troca entre o cloreto de sódio e o nitrato de prata. Tem lá o nosso cloreto de sódio, NaCl, junto com o nosso nitrato de prata, que é o HNO3, vai reagir entre si, produzindo o quê? O HCl mais o NaNO3. Ou seja, você dá para identificar que teve duas trocas. A primeira troca foi na primeira, ó. Era NaCl, tornou-se HCl, ou seja, a primeira do segundo reagente foi para o nosso primeiro produto. E o primeiro da nossa primeira reagente foi para o nosso produto número 2. Ou seja, o que era NaCl tornou-se HCl. E o que era HNO3 tornou NaNO3. Houve o quê? Dupla troca, duas substituições. Quando ocorre uma reação química? Para ocorrer uma reação química, vai ter fatores dependentes, que é a condição de temperatura, a concentração de substâncias e o contato entre elementos químicos envolvidos nas reações químicas. Elas podem acontecer de maneira rápida ou lenta. As que acontecem de maneira rápida, por exemplo, é as reações gasosas. Por quê?
porque as moléculas conseguem se mover rapidamente, como estamos falando de ar, e se chocarem. Já as reações de componentes líquidos e componentes sólidos, elas são mais lentas. Dentro dessas reações, temos a nossa conhecida como reação de oxirredução. É onde a coisa começa a complicar. Vamos lá. As reações de oxirredução ocorrem entre metais e não metais. Os metais têm a tendência para doar elétrons, já os não metais têm a tendência de receber elétrons. Eu expliquei isso na aula passada. Como, por exemplo, podemos citar a oxidação, ou seja, o ferrugem, que surge nos metais com o passar do tempo. Aí nessa imagem vai ter uma pequena explicação. Temos lá o nosso ferro reagindo com o cloro. E nesse produto teve a junção, foi por adição ou síntese, do ferro com o cloro. Só que aí teve uma mudança. Ó. O ferro que não tinha nenhum elétron passou a ter 3 elétrons. E o cloro que tinha 2 elétrons passou a ter 3. O agente redutor seria o quê? O ferro. E o agente oxidante seria o cloro. Mas antes de eu explicar essa imagem de uma forma mais prática para vocês, eu vou explicar para vocês do que se trata agente redutor, agente oxidante, oxidação e redução. Primeiro é o que é oxidação. Oxidação é a perda de elétrons e o aumento do NOx. Ou seja, quando uma coisa se oxida, ela perde elétrons, mas aumenta o NOx. Já a redução é o contrário. É o ganho de elétrons e a diminuição do NOx. Então, quando uma substância ela reduz, ela vai ganhar elétrons e vai diminuir no NOx. É o contrário da oxidação. A mesma coisa acontece entre agente redutor e agente oxidante. Eles são o quê? Contrários um ao outro. Então, ó, o agente redutor vai sofrer oxidação, vai provocar a redução, aumentar o seu número de NOx e é aquele que vai perder elétrons. E o agente oxidante é o quê? É totalmente o contrário. Vai ser aquele que sofre a redução, aquele que provoca a oxidação, que diminui o seu número de NOx e ganha elétrons. Então, só para fazer a comparação, agente redutor sofre oxidação, agente oxidante sofre redução, agente redutor provoca a redução, agente oxidante provoca a oxidação, agente redutor aumenta seu número de NOx, agente oxidante diminui o seu número de NOx, agente redutor perde elétrons e o agente oxidante ganha elétrons, sempre um o contrário do outro. Aqui tem alguns exemplos de reações químicas que a gente pode ver presentes no nosso dia a dia, que são eles: o processo de digestão, quando ingerimos alimentos, a preparação dos alimentos, a combustão dos veículos, o aparecimento da ferrugem, a fabricação de remédios, registros fotográficos, extintor de incêndio, a queima da parafina da vela e uma explosão. São os exemplos de reações químicas que a gente pode presenciar no nosso dia a dia. Concluímos o assunto de reações químicas. Vamos agora falar sobre as equações químicas. E o que são as equações químicas? É a forma encontrada para demonstrar tudo isso que eu falei anteriormente em forma de gráficos, ou seja, para demonstrar graficamente os fenômenos químicos. Como, por exemplo, aí abaixo, a reação da formação da nossa água. Tem lá 4 moléculas de hidrogênio, que vai ser reagida com 2 moléculas de oxigênio, formando 2 produtos, que é o H2O, ou seja, é a nossa água. Eu tinha 4 hidrogênios e 2 oxigênios, teve a reação entre eles, e o produto dessa reação originou 2 moléculas de água. Observando que as moléculas de água, que é as moléculas de hidrogênio e de oxigênio, vão o quê? Desaparecer. Quando elas se reagem, elas desaparecem. A gente vai esquecer. Vão dar lugar ao quê? Às moléculas de água, que é o quê? H2O. Embora os reagentes e os produtos sejam diferentes, o número de átomos será o mesmo, ou seja, 2 e 2. Essa reação química ela é representada da seguinte forma. Reagentes, está lá, o 2H2 mais O2, e os produtos, que é o 2H2O. H2O, que é as moléculas de água. Ou seja, enquanto os reagentes se tratam de moléculas de hidrogênio e oxigênio, produto já não é mais hidrogênio e oxigênio. Agora é o que? É a molécula de água. A equação química apresenta as fórmulas das substâncias, ou seja, H2, O2, H2O. Já os coeficientes estequiométricos são a parte numérica. 2, 1, 2 é para separar. Então, vai determinar o que? A quantidade e
que reagiu e que foi produzida na reação química. Um exemplo da reação química são as equações iônicas. Lembra que eu falei na aula anterior? Iônicas é aquilo que envolve substâncias positivas e negativas, de sinalzinho de mais, sinalzinho de menos. Quando envolve o quê? Substâncias iônicas. Estamos falando de íons, além de átomos e moléculas, como esse exemplo abaixo. O H+, mais o OH-, que é o hidróxido, que vai produzir o quê? A molécula de água. Então, quando falamos de íons, vamos utilizar o quê? Os sinais de mais e de menos. Essa equação simplificada indica que um ácido forte, como é o ácido clorídrico, HCl, vai possuir um íon de hidrogênio positivo, de H+, íon positivo. Reagiu com uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Lembra que eu falei na aula anterior sobre os hidróxidos? Que são o quê? Portador de íon negativo, que é o nosso OH negativo. E ao reagirem, o H+ com o OH- vai produzir e formar as moléculas de água. Com isso, podemos perceber que uma equação química representa de forma abreviada como é que ocorre essa reação. Aqui só citando alguns exemplos de equações químicas, que é essas três que eu pontuei abaixo, só é para vocês observar, certo? Como é que funciona graficamente as equações químicas. E agora vamos explicar como é que funciona o balanceamento dessas reações químicas. Esse balanceamento vai demonstrar a estabilidade e o equilíbrio de cada reação, uma vez que deve conter o mesmo número de átomos de cada elemento em ambos os lados da equação. Mas como assim? Os nossos reagentes, tanto quanto os nossos produtos, devem ter a mesma quantidade de átomos para poder essa reação estar equilibrada. Para isso, tem uma lei que é conhecida como a lei da conservação de massa, que ela foi feita por Lavoisier. Ela diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, donde a soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas dos produtos da reação, certo? Então, os coeficientes estequiométricos, que eu falei que são os números que aparecem na frente dos elementos, vão indicar a quantidade de átomos que existem naquela determinada reação. Quando o coeficiente for 1, geralmente ele fica subentendido e não aparece descrito. De tal modo, vai ter um exemplo, só o O, só o H, não vai ter número nenhum quando for apenas um coeficiente. Quando apresentar número, vai ser, no caso das fórmulas aí, representadas H2, O2, C2, H2O, ou seja, toda vez que tiver uma numeração, ela vai estar do lado da molécula. Oferecem um sentido qualitativo, enquanto os coeficientes vão oferecer um sentido quantitativo, ou seja, de quantidade, nessas equações químicas. Para entender melhor esse conceito, vejamos os exemplos abaixo. Tá aí, ó, o nosso reagente, que é aí o alumínio, mais o oxigênio, o O2, vai formar um produto, que é o Al2O3. Assim, o número de total de átomos de cada elemento da reação química fica o quê? Balanceado no primeiro e no segundo membro da equação. Como é que vamos fazer esse balanceamento? Vamos entender agora como é que funciona esse balanceamento dessas reações químicas. Tá aí, aqui tá na imagem de vocês aí no slide, vai estar aqui no quadro, só que vocês vão entender como é que funciona toda esse balanceamento, ou seja, esse equilíbrio das reações. Bem, primeira coisa que a gente tem que entender é que vai começar sempre pelo produto, certo? Então, vamos utilizar primeiro o 2. Sempre que a gente for tentar equilibrar essas reações, a gente vai ter que escolher uma numeração para multiplicar com esses elementos para poder equilibrar eles. Sempre vamos começar por 2. Se acaso, quando a gente multiplicar tudo, não der o valor equilibrado das duas reações, a gente vai aumentando a numeração. Vamos fazer na prática para entender melhor. Vamos lá. Vamos ser por 2, como eu disse, acrescentar o 2 aqui, ó, na frente do produto. Então, agora, vamos multiplicar o 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2 alumínio, que vai dar 4. Certo? Então, temos o quê? 4 átomos de alumínio. Agora, vamos usar esse mesmo 2. Como eu utilizei no produto, outro detalhe que você precisa entender, toda vez que a gente escolher o número do produto e o produto for junto, não for separado, a gente vai ter que usar o mesmo numeral que usou para o primeiro elemento, também para o segundo. Então, sabemos que vai ser 2 vezes 3 de oxigênio, que vai dar o quê? 6 oxigênio. Então, ó, nosso produto ele vai ter 4 alumínios e 6 oxigênio. Agora, a gente tem que
equilibrar e que essa mesma quantidade que deu no produto tem que dar no nosso reagente. Como é que a gente vai fazer isso? Também multiplicando. Ah, professor, eu usei 2 aqui, no produto eu também vou usar 2 no reagente? Não. Por quê? Se eu usar o numeral 2 no reagente aqui, que é o alumínio, eu vou somar 2 vezes 1 e vai dar 2, não vai dar 4 alumínio. Então, como eu tenho que equilibrar a nossa reação, eu vou utilizar o quê? O 4. Por quê? 4 vezes 1 alumínio vai dar 4 e vai ficar igual ao nosso produto, ou seja, alumínio equilibrado na reação. Só que agora eu vou usar esse 4 que eu usei no alumínio, também tem que usar no oxigênio? Não, porque, ao contrário do que acontece com o produto, aqui a gente está falando de duas substâncias separadas, ó, 2 elementos separados. Aqui sim, se eu usar o 2, eu vou ter que usar 2 para os 2 elementos. Mas como aqui eu tenho separado, eu vou usar o quê? 1 para cada. Então, aqui se eu colocasse 4, ia ser 4 vezes 2 oxigênio, que ia dar o quê? 8. Então, ia ficar um com 4 e outro com 8. Não ia ficar equilibrado. E a ideia do balanceamento é o quê? Equilibrar. Então, qual vai ser o número que eu vou usar para multiplicar aqui o oxigênio? O 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 vai dar 6 e vai equilibrar a nossa reação química. Então, o balanceamento é o quê? É quando a gente equilibra as nossas reações, deixando ela com a mesma quantidade de átomos, tanto no reagente quanto no produto. Então, resultado final da equação, está aí ó, no terceiro ponto, 4Al mais 3O2, que vai ser reagido, e o produto 2Al, 2O3, certo? Vamos agora para alguns outros exemplos, para a gente praticar, e para isso ficar mais fácil para você entender. Então, quando a gente pratica, isso aí vai ter que ser na prática. Quando eu passar os exercícios para vocês, que vocês praticar, é que vocês vão começar a entender como é que funciona esse balanceamento. Mas preste atenção que eu vou balancear essas duas últimas aqui para você entender melhor, certo? Vamos lá. Temos aqui o H2O como reagente e o H2 mais O2 no produto. Vocês já podem observar ó, que é o contrário. Aqui a gente tem uma reação de adição ou síntese. Por quê? Porque 2 elementos vão virar um mais complexo. Já aqui, o complexo vai transformar 2 elementos simples. Aqui vai acontecer o quê? A nossa reação por decomposição. Então, aqui tem um exemplo de reação de adição e um de decomposição. Vamos lá? Vamos começar sempre por onde? Pelo produto. Vamos começar sempre pelo número 2. Então, ó, 2 vezes 2H vai ter o quê? 4 hidrogênios. Ah, professor, eu usei o 2 no H, agora eu tenho que usar o 2 no O2? Não, não especificamente, a gente não precisa, só se precisar para equilibrar. Se a gente não precisar o mesmo número, a gente modifica. Aqui no caso do oxigênio, se a gente analisar o reagente dele, ó, tem só 1. Então, se eu multiplicar o oxigênio aqui por 2, eu vou ter 4 oxigênio. Eu vou ter que aumentar 4 aqui. Se eu botar 4 nesse reagente aqui, o H vai passar a ter 8. Só que a gente sabe que o nosso H tem que dar 4. Então, a gente não vai usar o número 2 no oxigênio. A gente não vai usar nada. Se aqui está 2, a gente vai deixar como está. 2 oxigênio, certo? Sem acrescentar nada. O2, 2. Agora, a gente vai equilibrar, né? A gente já fez aqui o nosso produto. Agora, vai equilibrar para que o nosso reagente também tenha a mesma quantidade de átomos. Bora lá. Se eu já tenho 2 oxigênio, 2 hidrogênio, desculpa. E no meu produto deu 4, eu tenho que fazer com que o reagente também dê 4. Qual é o número que eu multiplicando por 2 vai fazer com que esse hidrogênio tenha 4 átomos? O 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Oxigênio, lembra? Se eu usei 2 no H, como isso é um produto complexo, junto, eu vou ter que usar esse mesmo 2 para o O. Então, automaticamente, 2 vezes 1 do O, que só tem 1, vai ser 2. Está equilibrado ó, e balanceado a nossa reação química. Por isso, lembra que eu falei? Por isso que no produto eu não utilizei o mesmo 2 do hidrogênio. Vou colocar um aqui, mas não é necessário não. Eu usei o quê? O 1, que é para poder, quando eu for equilibrar o reagente, tiver o mesmo número de átomos presentes nas duas substâncias. Agora, vamos para o terceiro exemplo, que é o H2S mais o SO2. Como é que seria esse equilíbrio dessa reação? Bora lá. Primeiro, sabemos que o enxofre no reagente tem apenas 1. Então, no produto, a gente vai multiplicar para ver que a quantidade que aparece no produto aparece no nosso reagente. Vamos usar o 3. Como eu falei, ó, esse primeiro exemplo da gente é uma reação de adição ou síntese.
Esse segundo, de decomposição. E esse terceiro vai ser de deslocamento. Então, ó, vamos agora, igualmente aos outros, equilibrar, fazer o balanceamento dessa equação. Certo? Como a gente começou nos outros, é a mesma coisa nesse, vamos começar pelo produto. E vamos começar multiplicando pelo numeral 2. Certo? Então, ó, 2 vezes 2 hidrogênio, 4 hidrogênios. 2 vezes 1 oxigênio, 2 oxigênios. Antes de a gente balancear o enxofre, vamos balancear o reagente H, o H e o O dos reagentes. Então, vamos lá. Se aqui eu já tenho 2, eu multiplicando por 2, ó, eu vou ter o 4 que temos ali também no nosso hidrogênio. Então, eu já vou balancear a equação de hidrogênio. Agora, vamos fazer a do oxigênio, certo? Do oxigênio, a gente já tem 2 aqui. Então, a gente sabemos que só vamos usar o quê? 1. 1 vezes 2, 2 oxigênio. Já está balanceada tanto o nosso hidrogênio como o nosso oxigênio. Por que eu preferi fazer primeiro desses dois para deixar o enxofre por último? Porque o enxofre aqui, ó, se você analisar, está junto com o O2. Então, a molécula o número que eu usar no oxigênio, eu vou ter que usar no enxofre. Então, eu não vou poder modificar. Então, ó, se eu tenho enxofre aqui e tenho enxofre aqui, a gente vai fazer a multiplicação dos dois reagentes. Então, ó, o 2 aqui eu já não posso modificar. Então, 2 vezes 1 vai ter o quê? 2 enxofre. Só que aí eu tenho mais um enxofre aqui, ó. 1 vezes 1, 1. Então, 2 com 1, 3 enxofre. Recapitulando para vocês entenderem, ó, eu tenho enxofre tanto junto com o hidrogênio como junto com o oxigênio. Então, eu vou ter que fazer o quê? 2 multiplicação. Sabendo eu que eu já utilizei o 2 para essa primeira molécula e 1 para a segunda molécula, eu não posso modificar. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo número já exigido na primeira. Então, aqui vai manter o 2 e aqui vai se manter o 1. Então, 2 vezes 1 enxofre, 2 enxofre. 1 vezes 1 enxofre, 1 enxofre. 2 daqui com 1 daqui são o quê? 3 enxofre. Então, temos o quê? 3 enxofre nessa reação. O nosso produto deve ter o quê? Também 3 enxofre. E, como está separado aqui o enxofre no nosso produto, a gente já pode acrescentar o número 3 aqui, porque multiplicado 3 vezes 1 do enxofre, teremos 3 enxofre e vai estar equilibrada a nossa reação química, devidamente balanceada. Bem, espero que vocês tenham aprendido esse assunto. Sei que é um assunto complexo. Se vocês precisarem ver mais vezes esse vídeo, seria bom para vocês adquirir cada vez mais aprendizado sobre o assunto. Eu desejo que vocês tenham um bom aprendizado e essa foi a nossa aula de hoje. Até uma próxima.